Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos falar sobre o controle da língua e a pacificação. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3, vamos ler inicialmente aqui do versículo 9 ao 18, que diz assim: Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Nós vemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Tiago continua falando a respeito da língua. E eu pergunto a você, se nenhum ser humano pode controlar a língua, por que se preocupar em tentar? Porque mesmo que não tenhamos êxito absoluto no controle da língua nesta vida, nós podemos pelo menos aprender o suficiente para reduzir o dano que ela pode causar. Não combate o fogo da língua pela nossa própria força. O Espírito Santo nos dará um poder crescente para monitorarmos e controlarmos o que dizemos. Como cristãos, não somos perfeitos, mas nunca deveríamos parar de crescer. Deus trabalha para mudar-nos de dentro para fora. À medida que o Espírito Santo purifica os nossos corações, ele também nos dá autocontrole para que falemos palavras que agradem a Deus. Abençoar ou amaldiçoar? Esta é a questão que Tiago levanta sobre as nossas palavras. É importante lembrar a origem da intriga. O sentido da palavra intriga é usado na Bíblia com referência ao próprio diabo. Seu nome verdadeiro é caluniador. De fato, caluniador é usado 34 vezes nas Escrituras, como um título para Satanás e uma vez referindo-se a Judas, aquele que traiu Jesus. Jesus ensinou que o diabo é um mentiroso, o pai da mentira. João 8,44. Maldosamente, quando participamos de uma intriga ou calúnia, estamos agindo como o diabo, o acusador dos irmãos, e o nosso adversário que anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que nós venhamos sempre bendizer a Deus e ao homem, com o fruto dos nossos lábios. Tiago também fala nessa passagem em sabedoria. Ele começa a detalhar o contraste entre dois tipos de sabedoria. A sabedoria que é do alto e aquela que não é do alto. A sabedoria espiritual possui 8 componentes. É pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A verdadeira sabedoria é livre de toda motivação dissimulada e de todo egoísmo. A verdadeira sabedoria produz a paz nos relacionamentos, seja em relação a outra pessoa ou seja em relação a Deus. Ela é indulgente porque a verdadeira sabedoria é pronta a perdoar
e estende a benignidade e a consideração a todos. Ela é tratável, ou seja, ela é marcada pela prontidão em ouvir e pelo senso de conhecimento da forma apropriada de agir. Ela é cheia de misericórdia, porque ela se esforça para ajudar os outros. É cheia de bons frutos, porque a verdadeira sabedoria dá bons frutos de toda espécie de ação e assistência prática. Ela é imparcial, ou seja, ela não oscila ou vacila em indecisão e nem demonstra favoritismo ao lidar com a verdade e ao manter os seus padrões. E também sem fingimento. A verdadeira sabedoria não lida com engano, pretensão ou egoísmo. Repita assim comigo: Senhor, nesse dia de hoje, concede-me que eu nunca venha a manter uma opinião tão elevada sobre a minha própria saúde espiritual e que isso venha me impedir de realizar obras cheias da tua graça e temor. E depois nós vemos que a palavra de Deus, ela continua aí em Tiago 4, e você pode ver o seguinte, e eu vou ler para você. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Porventura não vem disso dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui, Tiago faz uma alternância. Previamente ele escreveu sobre a conduta desordenada, a inveja e toda espécie de coisas ruins. Então ele interrompe esse assunto desagradável, abordando o seu oposto, a paz e a pacificação. Agora, Tiago se volta contra a contenda, a discussão e o conflito. Ele pergunta corajosamente sobre a origem dessas terríveis ações. E a sua resposta para a sua própria pergunta nos ensinará muito sobre o problema da contenda e a solução de Deus para o problema. Primeiramente, guerras. A primeira palavra de Tiago para nós é a palavra grega usada no sentido literal de um conflito armado e no sentido figurado de uma contenda, conflito ou disputa. Evidentemente, a arma mordaz, a língua, está fazendo seus estragos entre os cristãos, a quem Tiago escreve a sua carta. Esse quadro de guerra sugere um contínuo estado de hostilidade. Temos as contendas. Aqui também fala-se mais sobre esse mesmo assunto: batalhas, rixas e disputas. O quadro é específico de explosões de hostilidade e antagonismo. Também diz que tudo isso é para os nossos deleites, que os nossos membros guerreiam. Tiago começa a apontar as causas das guerras e contendas. Ele diz que o problema é interno, é no interior do coração, que o egoísmo deseja cumprir cada prazer pessoal e cada paixão venenosa. Concupiscência é o desejo ou a ânsia por alguma coisa. E porque a concupiscência não traz paz interior, ela resulta em agitação e descontentamento, que então acabam atingindo os outros. Homicídio. A ânsia pelo prazer e a inabilidade para conquistá-lo leva o homem a atos vergonhosos, até mesmo a assassinatos, ou ao ódio ou atitudes assassinas. E a cobiça. É fácil ver como desejos irreprimidos e incontroláveis podem levar a violências extremas e até mesmo ao homicídio. Em seguida, Tiago fala sobre a oração. Primeiro, ele vem com uma advertência e instrução, ou seja, há uma maneira certa e outra errada de orar. A maneira errada de orar é não orar até o fim.
Que nunca sejamos culpados pela negligência na oração. Se tivermos que errar, que erremos por causa de muita oração e não por causa de pouca ou de nenhuma oração. Outra forma errada de orar é pedir por coisas erradas. Tiago diz que nós não devemos pedir por coisas para esbanjá-las em nossos próprios prazeres, para desperdiçá-las com a nossa concupiscência. Então, existe a probabilidade de se orar com motivações erradas. Então, eu digo a você, examine sempre as suas motivações e também o seu coração, quando você trouxer os seus pedidos diante de Deus. E eu recomendo a você, esteja disposto a reconhecer as suas motivações pecaminosas e ajustá-las para que tomem a forma de boa, agradável e perfeita vontade de Deus, com aquilo que Ele nos diz em sua palavra, que o agrada e que é correto diante de seus olhos. Orar é o começo da solução do problema da contenda. Como uma mulher segundo o coração de Deus, ou como um homem segundo o coração de Deus, você desejará de fato vigiar aquilo que fala, lançar fora toda a amargura e toda a ira, cingir-se de um coração de oração, cingir-se de um espírito manso e tranquilo. E Tiago ainda continua, a partir do versículo 4 ao 6. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que, em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme? Todavia, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago fala daqueles que são espiritualmente infiéis a Deus. Aqueles que falam do prazer, a autoridade máxima da sua vida. Precisamos tomar cuidado com cada tentação e com os prazeres mundanos. Não dá para agradar os dois lados. A amizade do mundo significa hostilidade contra Deus. Isto é um fato. Manter a amizade com o mundo é manter boas relações com pessoas, com forças e com coisas que são, no mínimo, indiferentes para com Deus. E isso, para não dizer abertamente, hostis para com Ele e, portanto, inimigas de Deus. Deus anseia ver o Espírito Santo evidenciado em nossas vidas. Aqueles que estão humildemente buscando viver totalmente para Deus receberão a sua graciosa ajuda necessária para capacitá-los a fazê-lo. Em outras palavras, Deus abençoa o humilde de coração e favorece aquele que se humilha sobre a sua contínua graça. Ao mesmo tempo, Deus se opõe ao orgulhoso, colocando-se contra ele, porque Deus resiste aos soberbos. E quando voltamos nossos olhos para Jesus, não estaremos mais interessados nas coisas pequenas e sem valor que o mundo nos oferece. Quando voltarmos os nossos olhos para Jesus, nós seremos consumidos com Ele, pela luz da sua glória e graça, em vez de sermos consumidos por elas, pelas coisas obscuras deste mundo. Quando voltarmos os nossos olhos para Jesus, as pequenas coisas cessarão de ter importância para nós, pois então seremos completamente envolvidos por Ele, o nosso precioso Senhor e Salvador. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, ou se você, por algum motivo, não importa, se afastou do Senhor Jesus, este é o momento de você agora orar e clamar e, sinceramente, do fundo do seu coração, assumir o compromisso de receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E também, se você um dia saiu da presença do Senhor,
este é o momento de você voltar para os caminhos do Senhor. Por isso, não deixe isso passar, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se você quiser uma oração, nós podemos te ajudar, podemos conversar. Você pode me ligar pelo WhatsApp ou no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.